Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? E falar em oportunidades, tá? Não esqueçam, o diácono Aldri, ele já está fazendo um aplicativo para a igreja, onde no aplicativo já vai entrar os cursos lá da Microsoft e do Ministério do Trabalho. Só vão entrar no aplicativo, semana que vem deve estar pronto. Assim, eu estou chutando aqui, mas eu acho que vai estar pronto. Colocando uma pilha nele rapidinho para ele colocar. Então, entrou no aplicativo da igreja, vai estar lá, você vai fazer qualquer curso que está lá à disposição, curso de nível superior, muito bom, não só para jovem, não, para todo mundo. Você sabe mexer em celular? Então, tá bom. Então, já dá para entrar lá e fazer um curso que vai ser uma benção. E, por falar nisso, Deus abençoou, porque todo aquele trabalho que a gente fez, né, no município vizinho, em Belford Roxo, de convidar o ministro do Ministério do Desenvolvimento Social para ir lá e dar uma palestra para os pastores com relação ao trabalho que tem se desenvolvido diretamente para a população, nós conseguimos trazê-lo aqui dia 14, sexta-feira, aqui no Teatro Municipal. Então, vai vir um ministro e ele vai, junto com toda a sua equipe, dar uma palavra ali para inaugurar o mesmo processo que inaugurou lá aqui. Lá em Belford Roxo, nós já conseguimos o contrato com a Unirio e vai ser ministrado 700 cursos em diversas áreas, tudo custeado por lá. Aqui nós estamos também fazendo a mesma coisa com a Rural, que tem um instituto aqui em Nova Iguaçu, e nós estamos tentando conseguir também, né, aqui como a população maior, a gente está tentando colocar ali um número maior de alunos ali que vão, além de fazer o curso, já vai fazer de acordo com a demanda do mercado, tá? Em todas as áreas, tá? Vai ser uma grande bênção, até para empreendedores, tem cursos também lá. Então, vai ser uma grande bênção que a gente pode fazer. E essa atividade é especificamente para as igrejas. Como assim? Então, o povo está fora? Não, é porque, na realidade, né, a gente conseguiu conversar com ele, a igreja ela está em todos os lugares. Quem está entendendo aqui? Quem está na comunidade lá atendendo o pobre necessitado? Não é a igreja? Né? Quem vai, né? Quem socorre, quem pega o dependente químico, quem leva lá para a igreja, gente. Então, a gente está capilarizado em todos os lugares. Então, dia 14, né, muitos pastores, já estamos em contato com o pastor João Nunes, a Associação Batista, fizemos uma reunião essa semana, vão estar lá, né, para prestigiar, porque quanto mais pessoas, né, é um evento especificamente para o povo evangélico. Quem entendeu bem aqui? Né? Quanto mais povo nós estiver lá, mais empolgado fica para liberar os recursos para a nossa cidade. Amém? Então, orem por esse trabalho e aí vai estar à disposição também no dia, se vocês puderem ir lá, vai nos prestigiar. Quem está entendendo bem aqui? Ah, mas muita gente vai pegar carona, vai ou não vai? Vai. Pega ou não pega? Pega. Mas não tem problema, o importante é o que a gente quer. Amém? Quem quiser pegar carona, vai. Com certeza vão muitos figurões lá, não tem problema nenhum. Mas a gente que vai estar dirigindo o trabalho, e o trabalho, a finalidade justamente é com que o ministro se empolgue e aí os recursos para o povo de Nova Iguaçu vai ser gerado em nome de Jesus. Amém? Para quem precisa. Nós tivemos uma reunião e a nossa pastora ficou chateada porque uma das reuniões, e o trabalho é justamente para quem está desempregado, quem quer entrar no mercado de trabalho, ou então para quem está empregado, mas quer melhorar no seu serviço, entendeu? Para a pessoa. Aí teve uma pessoa que levantou pasmo, um pastor, e perguntou assim, e a gente ganha alguma coisa? A Marita falou, e se matar, nasce de novo? Não, porque na realidade, a finalidade da igreja é abençoar as pessoas, o povo e outras pessoas. Na verdade, a gente não está aqui para ganhar vantagem nenhuma. Então, infelizmente, a gente tem desse povo em todos os meios. Quem entendeu bem aqui? Quer levar vantagem? Eu fiquei até com vergonha, vou ser sincero, né? Então, quem está aqui, estava lá, né? Tem uns irmãos que estavam lá, viram que o técnico da Caixa Econômica Federal, uma pessoa de carreira, com mais de 20 anos, e ele virou para essa pessoa e falou assim, eu aprendi que a gente tem que fazer o bem sem olhar quem. E que nós estamos aqui para isso. Ele falou, eu sou evangélico, também sou pastor e estou aqui para ajudar, independente de qualquer coisa, né? Não precisava estar aqui. Infelizmente, tem gente assim em todos os lugares. Quem entendeu bem aqui? Né? Mas nós vamos fazer a nossa parte, né? Pegar o pão e dividir com quem. Então, vai ser dia 14, sexta-feira agora, lá no teatro. Amém? Então, a gente conta com os irmãos que puderem. A maioria trabalha que é dia de semana, mas quem estiver aí vai estar lá com a gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vai orar, né? Então, tá bom, não tem problema não.
Está ótimo. A irmã só vai orar, está ótimo. Melhor oração não tem, né? Melhor do que oração. E a oração realmente é importante. O que é a oração? Na oração a gente tem as 3 pessoas envolvidas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós oramos, nós temos uma vantagem muito grande. Por quê? Porque nós estamos falando com quem pode resolver aquilo que nós precisamos. Tá? Estava conversando uma semana com o pastor Edson, cadê ele? E ele falou uma coisa até engraçada, pode falar? Até ele, a missionária ali, aí ele falou o seguinte, aí já aconteceu comigo, gente, a gente está orando, e aí, ou então não está orando, está tentando resolver alguma coisa, e aí não consegue, e a mulher fala assim, ué, ora. É ou não é? Vai orar. Aí, às vezes, a gente acha que está repreendendo a gente. Na verdade, a finalidade é o quê? É para que você faça o quê? Ora. Quem já ouviu falar que quando você trabalha, você pode ter resultado ou não, mas quando você ora, o trabalho vem de quem? De Deus, e aí o resultado vem dele. Né? Então, é uma verdade isso. Então, a gente nunca pode esquecer o seguinte, o nosso acesso ao Pai é em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas às vezes a gente nem sabe como convém orar. A palavra diz lá em Romanos 8,36 que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como convém orar, como pedir. Mas se você pedir algo, sabe, em nome de Jesus, tá, ao Pai, o que o Senhor Jesus fala? Eu vou-lo concederei. Porque o Espírito Santo vai e ele, sabe, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo que você não saiba nem a intenção certa pela qual você está orando. Nem porque você está orando. Às vezes a gente sabe, mas uma boa parte não. E ele vai pegar aquele pacotão teu todo enrolado, todo problemático e vai apresentar. Hoje eu parei na rua, aí fui escrever um telefone com a irmã, mandar um abraço para o Rogério, né, lá em Angra. Ele esteve aqui com a gente, passou um período, né, e Deus abençoou muito a vida dele através da igreja. E aí, poxa, manda o telefone. Aí eu escrevi um pouquinho ali para poder enviar para ele. Falei, não fica assim, abismada com a minha letra, não. Você consegue ler? Aí ela, não, eu sou professora, eu entendo qualquer coisa. Pensei que ele ia quebrar meu galho. Não dá para ler, não. Eu entendo qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que a nossa oração saiam rabiscos, garranchos, o Espírito Santo traduz ao Pai, você é abençoado. Então, olha que amor maravilhoso. O Pai abre os braços para receber você em nome de Jesus. E mesmo quando a gente tem dificuldade, o que falta, Ele completa na nossa vida. Então, não podemos, em hipótese alguma, desperdiçar essa oportunidade. Está com problema, dobra o joelho e ora. Está andando na rua, vai resolver alguma coisa no banco, faz o quê? Ora. Vai conversar com alguém? Ora. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Tem gente que orar sem cessar, o cara vai ficar ali no milho, de joelho, 24 horas. Não é isso. É você em tempo todo estar orando em espírito. Tá? Com você e Deus. E aí Deus vai estar, cada vez que você fala Pai, você está ligadinho com Ele. Amém? Então olha essa coisa maravilhosa. As 3 pessoas assistem você apenas em uma oração. Como Deus dá importância para a gente. É ou não é verdade? Amém? Fala comigo assim, Senhor Jesus, obrigado, porque o Pai me atende em Teu nome e o Espírito Santo, naquilo que eu não sei, Ele intercede e completa. Coisa maravilhosa, né? E por falar nisso, a nossa vida, na realidade, só tem vida se for em Jesus Cristo. Abra a palavra de Deus, Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 35. Versículo 35, diz assim. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 35.
Diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Fome e sede essenciais para a vida, não é verdade? Não é quando a gente sacia. Olhe comigo para essa mensagem. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. E agora, mais uma vez, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, junto com o teu povo, que o Senhor venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações aquilo que precisamos, necessitamos ouvir, para fazer a tua vontade e te agradar, em nome de Jesus. Amém? A fome e a sede pode matar, pode ou não pode? Né? Qualquer um que tem, né, que fica sem se alimentar durante um certo período, ele vai morrer, tem jeito. E a sede ainda mata mais rápido ainda. Então, quando Jesus se apresenta ali, ele fala: eu sou o pão, né, que desce do céu, o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá o que? Fome. E aquele que vem a mim nunca terá o que? Sede. O que ele está falando? Eu tenho vida em mim mesmo e a dou a quem quero. Então as pessoas, elas buscam satisfação em tudo quanto é lugar. Mas na realidade elas acabam entendendo que toda a satisfação da vida delas só vão encontrar em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas têm um bom emprego, uma boa posição social, têm dinheiro na conta e, na realidade, estão com um vazio sem precedente na vida, sem alegria, sabe, ansiosas, depressivas. Aí geram expectativas. O seguinte: a expectativa, às vezes, é um problema sério, né? Porque o que é a decepção? É quando você tem uma falsa expectativa. O que é falsa expectativa? Você, na realidade, quanto maior a perfeição daquilo que você deseja, maior a decepção quando você alcança. Você busca algo na sua vida e, como você tem dificuldade em alcançar, ou quando alcança, aquela expectativa vai gerar o quê? Uma grande frustração. É assim ou não é? E nem tu, por exemplo, você trabalha para alcançar determinadas coisas. Quando alcança, aquela alegria, ela tem um período de satisfação. E pode ter certeza que uma hora passa. Agora, com Jesus, não. Ele é a tua satisfação o tempo todo. É isso que ele quis dizer quando ele disse assim: ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Por que ele colocou no mesmo versículo João 6,10 ali, né? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Por quê? Porque, na realidade, o que o diabo faz? Ele arranca toda a esperança que você tem de vida em Cristo e coloca nas coisas, ao invés de colocar em quem? Em Jesus Cristo, porque a nossa vida, ela está escondida, a Bíblia diz que em Deus, através de Cristo Jesus. Ou seja, eu só tenho alegria perfeita, eu só tenho vida e vida em abundância, eu só tenho satisfação na minha alma através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, a vida fica absolutamente vazia. E vou falar uma coisa para os irmãos: isso é através da fé, é um dom de Deus. O que é um dom de Deus? Toda a fé que você tem, pequena ou grande, foi Deus que plantou no teu coração. A Bíblia diz que a salvação vem pela fé, mas isso não vem de vós, é o quê? Então, quer dizer, a fé que eu tenho um dom de Deus? A fé que você tem em Deus é um dom de quem? De Deus. Vocês já ouviram falar em Raquel de Queiroz, uma escritora, né? Foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, em 77, tá? E ela, dando uma entrevista certa vez, ela disse o seguinte sobre fé em Deus. Ela falou: poxa, eu não tenho fé. Ela falou: é muito triste uma pessoa que não tem fé. Não é uma pessoa, ela falando, tá? Uma pessoa que não tem fé é uma pessoa triste. Porque ela falou assim, quando ela estava perdendo a filhinha dela, ela falou que não tinha outra coisa a fazer a não ser chorar e conviver com aquele vazio, porque ela não tinha a quem recorrer. Olha só, uma mulher famosa, a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras, rica, mas ela falou: eu não tenho fé. Ela falou: fé realmente é um dom. E olha o que ela fala: quem tem, olha só como é que funciona: quem tem, cultiva, rega, não perde não. Porque ela falou assim, ela foi sincera: eu não posso simular ter fé se eu não tenho.
Então você tem que agradecer a Deus todos os dias pela fé que Deus colocou no teu coração. Quem entendeu o que eu estou falando aqui, gente? E ela foi sincera, sabe? Eu gostei da sinceridade dela, mas ao mesmo tempo fiquei triste, sabe? Pensando assim, meu Deus, toda a riqueza, toda a fama, sabe? Um ícone, né? Na literatura brasileira, e vivendo uma vida espiritualmente de miséria. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala assim, a quem mais é dado, mais será cobrado. Ele fala no sentido do conhecimento, da revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vem para a minha vida e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você peca, ele fala contigo, você está errado. Não é verdade? Quem já sentiu um incômodo assim? Quando a gente está errado, fala mal de alguém, faz fofoca. Não estou falando de crime, de coisas graves, não. Estou falando de coisas simples. Ou seja, quando a gente está lá no mundo, por exemplo, se você for avarento, tudo bem, as pessoas vão chamar você de seu nonô, mão de porco, mão de vaca, mão de cobra, sei lá, a mão dessa da vida. É ou não é verdade? Mas quando você vem para a igreja, aí você fala, eu tenho que me livrar dessa desgraça. É assim ou não é? Por exemplo, lá fora você é invejoso ou está num trabalho, alguma atividade, e você fica chateado com alguém porque está avançando, o que você faz? A pessoa guarda aquele ranço no coração e vai se corroendo, porque a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. E você tem que conviver com aquela coisa ruim. É ou não é verdade? E se você puder perseguir, você faz o quê? Persegue. Se puder falar mal, fala, né? Se você puder assinar o elogio teu com porém, entretanto, contudo, todavia, você vai colocar lá embaixo, para poder desmerecer a vitória da pessoa. É assim ou não é no mundo? Aí chega na igreja, você descobre que é invejoso, e você fala, que desgraça é essa? Eu não posso ser invejoso, não? Não, eu tenho que tirar a inveja. É assim ou não é? Se você não é altruísta, não tem empatia, né, pelas pessoas, quando chega aqui, você vê as pessoas se arrumando, ajudando uma outra, correndo atrás, fala, tem que fazer também, né? Tem. É ou não é? E você começa a melhorar, porque o Espírito Santo vai mudando o teu coração. Amém? Numa reunião de obreiros, aí o pastor Isam falou assim, ele foi com sinceridade também, não era Raquel de Queiroz, mas estava com sinceridade. Eu olhei para ele, e ele lá na reunião de obreiros que aconteceu, ele vai e fala assim, eu pensava que eu havia sido escolhido por Deus porque eu era melhor, bom. Mas quando eu ouvi Paulo falar o seguinte, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. As insignificantes, né, as indignas, para confundir as dignas. Ele falou, então eu sou louco, sou insignificante e indigna, por isso Deus me escolheu. Agora você imagina bem, Deus colocou dentro da igreja loucos, cadê os loucos por Jesus aí? Né? Aqueles indignos, que todo mundo aqui já pecou. Então Deus, quando botou você dentro da igreja, deixou o mundo melhor, porque tirou você de lá. É ou não é? Quer dizer, você deixou ele arrumar problema lá fora e ainda está tentando se acertar aqui. Né? Então a gente é o pior mesmo, né? Então, como Paulo disse, Paulo foi claro, ele entendia, ele falou, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí ele dá uma paradinha e fala, dos quais eu sou o maior. Então Paulo se sentiu um homem mais indigno de estar ali naquela posição. Mas não era só por uma falsa modéstia, não. Ele entendia que todas as pessoas do mundo poderiam vir até Jesus, por mais vil que a pessoa fosse, porque ele foi perseguidor da igreja, ajudou a matar irmãos, encerrou irmão na cadeia. Quem entendeu bem aqui? Era invejoso, era arrogante, e agora ele falou, eu tenho que melhorar, porque eu sou ruim mesmo. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Fala que a pessoa está assim, mas pastor, eu vim aqui para poder ouvir uma coisa boa. Mas não é coisa boa isso? Não é? Eu era ruim, agora Deus está melhorando. Na realidade, para ficar ruim, eu tenho que melhorar muito ainda. Mas, né, a gente vai melhorando a cada dia com Cristo Jesus. Então, quando ele fala que ele é o pão da vida, quando eu me alimento da palavra de Deus, eu me alimento do próprio Senhor Jesus cada dia. Quando eu venho para a oração, para o louvor, eu estou bebendo dessa água maravilhosa, que é a presença do Senhor, que sacia a minha sede e que mata a minha fome todos os dias.
Então, sem o Senhor Jesus, a gente, na realidade, não consegue ter uma vida abundante, porque não há vida abundante sem Ele. As pessoas costumam dizer, eu tenho uma outra visão, dizer assim, mas, poxa, Deus vai, né? Deus mata, Deus faz isso, faz aquilo. Deus não precisa fazer isso. Quando você pesca, quem já pescou aí? A galerinha boa, hein? Tu pesca legal. Você vai e tira o peixe fora da água. Você precisa matar o peixe? Com o tempo ele acontece o quê? Ele agoniza aí e morre. Deus é assim. O apóstolo Paulo pregando lá em Atos dos Apóstolos, lá no Areópago, lá na Grécia, ele vai e faz a seguinte pregação: nele nós existimos e nos movemos. Então, quando nós saímos de Deus, é como o peixe que sai da água, em pouco tempo definha e morre. Quem entendeu bem aqui? Não dá para viver sem Deus, porque sem Deus não há vida fora dele. Toda a vida é a partir de Deus e só permanece porque está em Deus. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e o quê? Vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não ter fé e não ter consciência de que o Senhor é a nossa vida, a gente está morto. Assim como o peixe, a água fala para o peixe: peixe, não sai daqui não, senão tu vai se dar mal. Deu para entender bem? Aí o peixe: não, eu quero dar uma volta aí pela praia. Né? Ou vem uma gaivota daquela, pega-se, é ou não é verdade? Ou então, ela morre sequinha lá. Assim sou eu e você. Sem Deus a gente não tem vida. A vida só existe em Cristo Jesus. Eu tive uma experiência muito ruim uma vez, mas muito boa ao mesmo tempo. Eu estava sozinho no carro, naquele momento orando, e eu tive um lampejo do que não é ter fé, do que é a pessoa não ter. Foi uma coisa terrível, né, que aconteceu. E por alguns minutos ou segundos, não sei muito tempo, é como se eu tivesse perdido toda a fé. É como se eu tivesse perdido todo o entendimento do que é Deus naquele momento, sabe? Alguém já teve um branco desse aí na vida? E olha, eu vou falar uma coisa, é um desespero, porque você olha para as coisas como se as coisas só fossem aquilo ali, não existisse mais nada após isso. Então, eu creio que Deus me deixou entender isso e ver, porque nós precisamos não só pregar a palavra do Senhor, mas orar para que Deus abra os olhos daquelas pessoas. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Não é só uma questão de palavras, mas é a questão do próprio Espírito Santo ir naquela pessoa e abrir os olhos e revelar. Trazer a vida para ela. Eu vou falar aqui rapidinho. Estava falando com a Érica ontem, a respeito da mensagem de hoje que ela trouxe pela manhã, a respeito da parábola do semeador. E aí a Érica vai e me faz uma pergunta. Ela fala o seguinte: pastor, Jesus pregava para as pessoas a parábola, mas depois ele chamava os discípulos no cantinho e só ensinava para eles. Por que Jesus não ensinava, não falava, não explicava a parábola para os outros? Pergunta, pessoal, por que Jesus não explicava para os outros? Ele mesmo responde, a Bíblia se responde. Ele fala assim: para que ouvindo não entendam, e entendendo se convertam, e eu os cure. Então Jesus não queria que todos se curassem, que todos aceitem. Ele fala isso, está claro na Bíblia, não estou falando nenhuma conjectura, não, isso é literal, ele fala assim para os discípulos. O que significa, gente? Existem pessoas que, mesmo que houvesse uma revelação para a vida dessa pessoa, ela vai rejeitar o Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo estava em Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Fez milagres maravilhosos. E o pessoal rejeitou Jesus Cristo ali. Né? Tanto que ele cura um cego e fala: não volte para a aldeia, porque lá o pessoal não tem fé. Quem entendeu bem aqui? Mas ele fala o seguinte: ele vai e fala com o pessoal: se em Sodoma e Gomorra, que foi aquela cidade que foi destruída, quem já ouviu falar nisso? Então não vou falar aqui não. Deus destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Tivessem visto o que vocês estão vendo, eles estariam permanecido até hoje, não teriam sido destruídos. Deus conhece os corações?
Sim ou não? Aí ele fala, se em Tiro e Sidom, que eram outras cidades, tivessem visto e ouvido o que vocês ouviram e viram, eles tinham se convertido. Ele falou assim, Jonas pregou apenas 40 dias lá para os ninivitas e eles se converteram. Vocês estão vendo o próprio Senhor aqui no meio de vocês e mesmo assim o coração está o quê? Endurecido. Por que isso? Porque nós precisamos ter a nossa participação. Apesar de Deus é que abre os teus olhos. Se você está aqui hoje, é porque Deus abriu os seus olhos para você ouvir essa palavra. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? É motivo de você ter alegria, dar salto, pular. Deu para entender bem? Porque no meio de tanta gente cega, Deus abriu os teus olhos. No meio de tanta gente morta, Deus ressuscitou, reviveu o teu espírito para que você ouvisse e entendesse a palavra dele. Como a Raquel de Queiroz falou, ela era triste, ela falou, uma pessoa sem fé é uma pessoa triste, porque não tem a quem recorrer, mas eu e você temos Jesus Cristo a quem recorrer. Em todos os níveis nós temos a quem recorrer. Jesus não é só a luz, Ele é a luz que ilumina a nossa vida, é verdade, Ele é o sol da justiça, que além de nos trazer justiça, aquece o nosso coração e a nossa alma. Como diz a Bíblia, Ele é o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Toda a suficiência que eu e você, que o ser humano precisa, está em Jesus Cristo. Tudo que você necessita está em quem? Em Jesus Cristo. Às vezes as pessoas vêm a mim, a gente dá muitas, claro, com casais, conversa com casais, aquela coisa toda, para poder acertar o casal. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se os dois forem convertidos e estiverem em Jesus Cristo, vai ter problemas corriqueiros, mas nunca problemas profundos naquele casamento. Porque se os dois estiverem convertidos, não só serão uma só carne, mas uma mente em Cristo Jesus. Estou sendo claro aqui, gente? Porque um vai ter que perdoar o outro, um vai amar o outro, um vai ter que cuidar do outro, né? Olha só, que perdoai-vos uns aos outros em Cristo Jesus, assim como Ele vos perdoou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não tem como dar errado se você busca os interesses do outro. Estou sendo claro aqui, gente? Que às vezes a gente cobra muito do outro, mas o egoísta somos nós. Ué, é ou não é verdade? Mas quem tem em Cristo Jesus, ele tem o amor de Deus, e o amor não busca os próprios interesses. Busca o interesse de quem? Eu tenho que fazer minha esposa feliz. Eu tenho que fazer meu esposo feliz. Acabou o problema. É ou não é verdade? Você não vai ter problema no teu trabalho, sabe por quê? O que Paulo diz? Que os servos sirvam ao seu Senhor como ao Senhor, porque a Cristo servis. Então olha só como é que Cristo é suficiente no teu casamento, suficiente no teu trabalho. Quando você serve a casa de Deus, quando você serve a obra de Deus, você entende o que é que você foi chamado por Ele. Ele tirou você do lamaçal dos pecados, perdoou os pecados, capacitou, te deu talento, e o Espírito Santo era para te ajudar. Como pode dar errado? Então, se falta alguma coisa ainda na sua vida para você ter uma vida abundante, é só chegar mais perto de Jesus Cristo. Sendo claro aqui com essa mensagem? Semana passada nós vimos 2 tipos de cruz. A do Senhor Jesus. Quem se lembra aqui, em nome de Jesus? Que morreu por toda a humanidade. E a nossa cruz, que nós devemos carregar a cada dia, que é semelhante à cruz dele. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar. Ele é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Amém? Ele te dá o sabor, é a referência, nós somos também o sal da terra. Então você é um pequeno Cristozinho andando por aí. Cadê os Cristozinhos pequenos aí, amém? É muito importante isso. A gente ter essa consciência de que Jesus Cristo é a nossa suficiência. Para a gente não alcançar determinados objetivos e aí a expectativa não corresponder à realidade. Isso é que é mais triste na vida das pessoas. Amém? Quem entendeu essa mensagem até aqui? Por isso o salmista, mesmo antes, ele só tinha acesso a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, que ele não tinha visto. Mas ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não terei falta de nada. Absolutamente nada. Quando você tem Jesus, Ele é suficiente na tua vida. Tem pessoas que estão cercadas de outras pessoas, mas estão solitárias, não é verdade?
E tem pessoas que estão sozinhas, mas olha, estão com a presença maravilhosa do Espírito Santo. Então não esqueça de uma coisa: sem Jesus não dá. Ele é que é a suficiência na nossa vida. Glória a Deus. Ele é que preenche a nossa vida em todos os níveis. Eu sempre repito isso aqui e vou falar mais uma vez. Abraão, o pai da fé. Deus faz uma promessa maravilhosa a ele, porque ele acredita na promessa do Senhor. Qual a promessa que ele faz? Eu vou engrandecer o teu nome, deixar você famoso em toda a terra. E é famoso ou não é? Você vai para os muçulmanos, né? De vez em quando eles explodem alguém lá, mas se você falar mal de Abraão, eles cortam a tua cabeça antes do tempo, porque eles são filhos de Abraão. Quem entendeu bem aqui? É ou não é verdade? Vai para o cristão, a Bíblia diz que todos que são da fé são filhos de quem? De Abraão, somos nós. Católico, muçulmano, evangélico. Olha só a nação pela qual, né, veio de Abraão, toda a humanidade, praticamente a maior parte da humanidade. Né? E a salvação veio da semente dele, Jesus Cristo, que era judeu. É ou não é verdade? Então Deus fala assim: ó, vou engrandecer o teu nome. Teu nome vai ser o maior nome na terra. E é, na realidade. Nós estamos falando dele aqui hoje. Né? O próprio Senhor Jesus fala: Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Ou seja, quando antes no Antigo Testamento as pessoas morriam, o que Jesus falava? Eles iam para o seio de Abraão. Olha só que moral. Quem está entendendo, diga amém. Mas ele fala assim: além disso, eu vou enriquecer você. Tá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que moral. Um homem que Deus escolheu, todas as famílias da terra vão ser benditas. Cadê os abençoados em Abraão aí, pela fé? Porque você tem fé, talvez Jesus Cristo vem. Mas no finalzinho ele fala: Abraão, eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Tudo isso não seria, sabe, vamos colocar assim, suficiente para a alegria de Abraão, se Deus não fosse o grandiosíssimo galardão dele. Então, o que mais você pode receber de Jesus, além da cura, além da libertação, além da própria prosperidade que Ele traz para a nossa vida, além de uma família, é o próprio Senhor Jesus vivendo em você. Ninguém pode tirar disso. Quem entendeu bem aqui? Amém? Ninguém pode arrancar de você, como Paulo diz: mas eu vou continuar sendo assim um vaso frágil, eu vou continuar sendo... Vai, assim como eu. Mas Paulo diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. E é por isso que você é tão precioso e preciosa para Deus, porque o próprio Senhor Jesus habita em você. Quando o Pai olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus Cristo em você. Toda vez que o Pai olha para a terra, tem uma lente ali que é Jesus Cristo. Se tirar a lente, tem um cara todo comido ali. Mas colocou a lente, está bonitão e bonitona. Quem entendeu aqui? Através de Jesus. Amém? Essa é a nossa força em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então é muito importante, não coloque a sua esperança, a sua expectativa em nada nessa vida. Lute, trabalhe, estude, para que Deus possa te abençoar aqui. Mas entenda bem, a bênção maior que você precisa, você já recebeu, que é a presença de Jesus Cristo na tua vida. Essa é a maior bênção que o ser humano pode ter. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento.